Olá a todos, o nosso grupo tem como intuito abordar o tema das licitações, mais especificamente a dispensa das licitações em casos emergenciais. Bom, primeiramente é necessário que saibamos o que é uma licitação. A licitação é um processo administrativo necessário em todos os casos onde houver a contratação entre a administração pública e o terceiro particular. Os casos emergenciais são destacados taxativamente, isso é, todos os casos onde houver caso emergencial estão destacados no artigo 24 da Lei 8.666 de 1993, a Lei das Licitações. Os casos emergenciais são, via de regra, casos em que a administração pública precisa de mais celeridade no processo administrativo da licitação. Ou seja, entende-se que os casos emergenciais são os casos onde a obra precisa ser realizada num prazo de até 180 dias, dispensando assim toda a burocracia do processo administrativo da licitação. Conforme o entendimento do TCU, a situação de emergência ela deve ser evidente, isso é, uma obra em que é notória a sua emergência. Podem ser elencados 4 requisitos mínimos necessários para que haja a caracterização de casos de emergência e calamidade pública, sendo elas: o primeiro requisito é a situação adversa, dada como emergência ou calamidade pública, e ela não pode ter a origem total ou parcialmente por falta de planejamento da administração ou por má gestão dos recursos disponíveis. Ou seja, a situação adversa não pode ter medida alguma atribuição do dolo ou culpa do agente público, pois ele tem a obrigação e o dever de agir para prevenir tais situações. A situação emergencial que enseja a dispensa é aquela que resulta do imprevisível e não da inércia administrativa. Também deve haver a existência de urgência concreta e efetiva do atendimento. A situação decorrente do estado emergencial, visando afastar o risco de danos a bens, saúde e vida das pessoas. Não se trata de urgência simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situação concreta existente, indiciando os dados que evidenciem tal urgência. O requisito é que o risco deve ser iminente, especialmente gravoso. O prejuízo deverá ser irreparável e cabe comprovar se a contratação imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos posteriormente. O comprometimento à segurança significa o risco de destruição e de sequelas à integridade física ou mental das pessoas, ou, quanto a bens, o risco de perecimento ou deteriorização. Por último, o quarto requisito é que a imediata efetivação seja um meio adequado, efetivo e eficiente para afastar o risco iminente detectado, por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, serviços ou compras, segundo especificações e quantitativos tecnicamente apurados. Deve-se ressaltar também que a contratação direta deverá objetivar apenas a eliminação do risco do prejuízo, não podendo a execução do contrato superar 180 dias, e é vedada a prorrogação desse prazo. Supõe-se que durante esse prazo a administração pública vai promover uma licitação para solucionar de modo mais amplo o problema existente. Assim, a administração efetivaria a contratação direta da parte do objeto a ser executado, remetendo o restante a uma contratação posterior, procedida de licitação formal. Trata-se da manifestação do princípio da proporcionalidade. Logo, isso traz um tipo de limite à contratação emergencial. Acerca das exigências legais necessárias na contratação emergencial, é importante ressaltarmos que só a demonstração de que a contratação foi por via adequada e efetiva para solucionar o risco de dano ao interesse público não é suficiente para legitimar tal ato. Deve ser comprovada e documentada a presença dos requisitos legais que autorizam as contratações diretas dispostas na Lei 8.666 de 1993. Além da hipótese do inciso 4 do artigo 24 da referida lei, onde o foco é a contratação emergencial, os parágrafos 1 e 4 do artigo 17 e as dispensas de licitações dos incisos 3 e 24 do artigo 24 e a inexigibilidade do artigo 25 devem ser justificadas. Essa exigência se dá por conta do princípio da modificação, onde o administrador público tem o dever de justificar os seus atos, dando-lhes fundamentos de direito e de fato, mostrando a correlação entre os eventos e as situações que se deram por existentes e a providência a ser tomada. A lei é clara e não permite equívocos, apontando as hipóteses taxativas em que a dispensa pode e deve ser exercitada, não permitindo interpretações ampliadas para se eximirem da obrigatoriedade de licitar.
Assim, o artigo 24 elenca os casos em que a licitação é dispensável. Entretanto, nunca é ocioso dizer que, com certa frequência, o inciso 4 do artigo 24 é invocado indevida e propositalmente, servindo-se o intérprete de má-fé dos vocábulos emergência e urgência. Logo, o administrador que autoriza uma dispensa por emergência, sem observar alguma das formalidades exigidas pela lei, está sujeito a uma detenção de 3 a 5 anos e multa. Assim, aquele que age com desídia de forma proposital e mesmo assim dispensa a licitação, deixa de cumprir um dos requisitos que é a imprevisibilidade, estando sujeita a esta sanção prevista. Para que a hipótese de emergência possibilite a dispensa de licitação, não basta que o gestor público entenda dessa forma. Necessário se faz a comprovação da situação emergencial, caracterizada pela inadequação do procedimento formal licitatório a caso concreto. A dispensa por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige da administração pública providências rápidas e eficazes para debelar ou pelo menos minorar as consequências lesivas à coletividade. Em outras palavras, podemos dizer que a emergência é um conceito relacional entre a situação fática normal e a realização de certos valores. A ocorrência anômala conduzirá ao sacrifício desses valores se for mantida a disciplina estabelecida como regra geral. A administração pública, então, abre mão das regras padrão em prol da satisfação do interesse público. Poderíamos concluir que o simples argumento da urgência sempre poderia ser alegado e a regra de dispensa sempre utilizada. Mas não se pode olvidar que este instituto é a exceção e não a regra. A emergência que justifica a dispensa de licitação deve ser caracterizada por situação fática real e não meramente em tese, ocasionada por fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa vir a ser evitado. A dispensa de licitação por emergência somente deverá acontecer quando cabalmente demonstrado a potencialidade do dano que se pretende repelir, bem como a clara indicação de que essa constitui um meio adequado e suficiente para a eliminação dos riscos. Nesses termos, ressalta-se que a dispensa por emergência do procedimento licitatório agrega caráter de excepcionalidade, podendo seu uso inadequado caracterizar ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, ensejando a aplicação de sanção no âmbito administrativo, civil e criminal. Sendo assim, vale dizer que essa é uma hipótese que possibilita diversas formas de desvio de poder, uma vez que dispensa procedimentos mais complexos, sendo a seleção da proposta quase sempre subjetiva. Por isso, as autoridades fiscalizadoras, bem como a sociedade, devem sempre estar atentas, pois uma das mais utilizadas formas de desviar recursos públicos encontra-se nesse dispositivo. Para coibir tais condutas personalistas e imorais da administração pública no âmbito desse procedimento, o ordenamento jurídico pátrio oferece algumas ferramentas como a ação de improbidade e a ação popular, embora essa segunda não seja muito utilizada pelos cidadãos. A sociedade brasileira não participa de qualquer fase do processo de escolha de quem lhe vai prestar determinada comodidade. Entretanto, para que haja efetiva participação popular, cada cidadão precisa ser devidamente conscientizado do seu papel no grupo social, motivado a interferir nas questões públicas e preparado para atuar individualmente e coletivamente. Do contrário, a sociedade estará fadada a contemplar a moralidade e a impessoalidade somente nos textos jurídicos. Eu não vou pegar aqui, ó. Esse pau de gravar é difícil, hein, mano? Vai. Peraí. Tira a loira daqui, por favor. E você só, né? Continua. É um processo nesse... É assim, no meio do... Tenta evitar, mas... É assim, até pode ter alguns... Calma aí, peraí. Quer começar de novo? Não, deixa nessa aí, é só apertar essa parte. Olá a todos, o nosso grupo tem como intuito abordar o tema das licitações, mais específico agora sobre os casos emergenciais. Para, André, na moral, velho. Quer que a gente saia pra você falar? Não. É só outra carta. André, vai, André. Take 3. Esse take vai. Pode Pode começar anotar. desde o começo? Peraí, qualquer coisa. Sendo assim, vale dizer que essa é uma hipótese... Ó, dá água aí. Ok, tá reprodução, hein? Novamente... Nossa, meu time não parou. Bom.
A sociedade brasileira não participa de qualquer fase do plano conscientizado do seu papel no grupo social. Nossa, ficou uma merda esse último. Lê de novo. A sociedade brasileira não participa. André, para! Deixa eu ver. Fala de novo. André, sai daqui, embuste. Você não pode ter como... Peraí. Ou seja, a situação adversa não pode ter medida alguma... Nossa. Adversa não pode, por medida alguma, ter atribuição do dolo ou da culpa do agente público. Ao ensejador. A situação emergencial ensejadora da dispensa é aquela que resulta da imprevisível e não A situação emergencial ensejadora da dispensa é... Agora, cocô. Cocô. Cocô? Quadro, Gente, podem ser elencados 4 requisitos mínimos necessários. O primeiro requisito é a situação adversa, tipo de limite à contratação emergencial.